Um grande olá a todos e um feliz ano novo! Hoje eu achei oportuno a gente fazer um vídeo sobre 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, que foram tirados de um livro que foi muito famoso. E eu gosto muito desse livro porque, enquanto vários livros, muitos dos livros de autoajuda, eles falam sobre ser independente, esse livro ele advoga o conceito da interdependência, que depende da dependência, mas que é trabalhar junto com os outros, não só simplesmente ser independente por si próprio, mas ser independente e atingir maiores resultados com os outros. Outro fator importante é o desenvolvimento do caráter ao invés do desenvolvimento da personalidade. Isso é muito importante. O autor desse livro, ele é cristão, mas eu sei que isso não significa muito, só que sim, ele passou pelo meu teste de besterol. Não esqueçam que o livro ele é escrito originalmente em inglês, então se vocês não conseguem ler em inglês e tiverem interesse de ler esse livro um dia, não se esqueçam que eu tenho um curso de inglês aqui, acho que é um dos mais baratos que vocês vão encontrar. Eu estou recebendo reviews muito positivos, e se vocês querem aprender inglês ou conhecem alguém, ele está aqui disponível para vocês. Vamos começar. Então, o primeiro hábito é o hábito da proatividade. Isso significa assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Isso basicamente significa que a gente não vai culpar o nosso comportamento pelos fatores externos, como circunstâncias, mas a gente vai assumir como uma escolha consciente com base nos valores. Enquanto as pessoas reativas são movidas por sentimentos, as pessoas proativas são movidas por valores. O exemplo é o tempo. A gente pode prestar atenção em várias frases aqui. Por exemplo, eu não tenho tempo, né? Essa é uma ideia de que eu não tenho tempo, na verdade, não é que não tem tempo. A circunstância, ela não te tirou o tempo, tu tem tempo. Só não está escolhendo usar o tempo para isso. Então, tem certas frases que a gente pode ficar atento, porque se a gente está falando dessas frases, significa que a gente está fazendo o contrário do que ele fala desses atos. Então, por exemplo, dizer que não se tem tempo para algo é uma forma que a gente usa para falar, para botar para fora da nossa responsabilidade, entendeu? Então, a gente não está assumindo a responsabilidade pela nossa vida. Então, a gente tem que dizer, eu não estou alocando meu tempo para isso, do que eu realmente não tenho tempo para isso, tá? Então ele sugere fazer um teste de proatividade de 30 dias, fazer uma série de pequenos compromissos e cumprir. E assim então a gente vai avaliando, né, o quanto a gente consegue seguir com os compromissos que a gente faz. Segundo hábito é ter o fim em mente. Para entender isso, ele faz o exercício do necrológio, que é então imaginar o nosso funeral e o que as pessoas vão dizer, né, como é que as pessoas vão se lembrar da gente, as pessoas que realmente importam para nós, como é que elas vão nos ver. Então, assim, a gente vai identificar os valores que a gente preza, né, o que a gente quer que as pessoas vejam em nós quando morrermos. Então, a cada dia da sua vida, a gente tem que contribuir para essa visão que a gente tem para a vida como um todo. Então ele não faz isso para ser uma coisa negativa, mas para ser uma coisa positiva. A gente tem que trabalhar todo dia para ter esse fim em mente, para ter esses valores, né, para semear esses valores que a gente quer ter para nós. Que esse exercício ele ajuda a identificar as práticas que estão faltando do que é mais importante e desenvolver novas que sejam congruentes com seus valores mais profundos. E aqui então ele fala que assim como uma empresa, né, a gente tem que ter essa declaração de missão. A gente tem que botar o que a gente quer ser, né, que identifica o caráter pessoal, o que a gente quer fazer, contribuições e realizações, e então os valores nos quais essas duas coisas são baseadas. E isso então vai se tornando pouco a pouco a nossa constituição. Tudo que a gente faz tem que seguir esses valores que estão consistentes com o fim. Terceiro aqui é o mais importante primeiro. Tá? Isso significa basicamente dar prioridade ao que é mais importante. Tá? Ele faz duas perguntas. O que você poderia fazer regularmente, que não está fazendo atualmente, que melhoraria sua vida pessoal? E segundo, o que você poderia fazer para melhorar seus negócios ou a vida profissional? As suas ações elas têm que estar de acordo com o seguinte: ser centradas em princípios, que a gente já veio falando, ser orientadas pela consciência de acordo com seus valores fundamentais. A sua missão principal, que inclui seus valores e objetivos a longo prazo. Essa organização do que é mais importante tem que ter uma sequência temporal. Então, ele recomenda organizar semanalmente com adaptações diárias conforme a necessidade. E aqui a gente tem essa tabela que é muito importante para a gente entender o que ele está querendo dizer com isso. Então, ali a gente tem a questão das coisas que são urgentes, não urgentes, importantes e não importantes. Tá? E ali ele fala que a gente tem que estar no quadrante número 2, que é o de tempo de qualidade,
que são as coisas que não são urgentes e são importantes. Ou seja, nós não vamos nos distrair, nós não vamos rasgar o nosso tempo, mas vamos passar tempo fazendo coisas que são importantes sem a ansiedade da crise, né? Sem trazer essa crise, porque não é uma coisa urgente, é uma coisa importante, mas não urgente. Então a gente sempre tem que estar pensando, será que o que a gente está fazendo é uma coisa que é urgente? Se for urgente é porque a gente está fazendo algo errado. E se também não for importante, é porque a gente também está fazendo algo errado. Então as coisas elas têm que ser importantes e não podem ser urgentes, entendeu? E esse tem que ser o nosso objetivo. Depois, o hábito 4, o pensamento ganha-ganha. Tá? Isso aqui vai bastante com aquilo que eu falei da interdependência, tá? Ao invés da independência. Então aqui nós temos que todos os acordos ou soluções são mutuamente benéficos e todas as partes se sentem satisfeitas com o resultado. Então isso significa basicamente não tirar vantagem, é dar vantagem aos dois, tá? Então para incorporar essa mentalidade, a vida deve ser vista como uma cooperativa e não uma competição. Consequentemente, qualquer coisa menos do que um resultado ganha-ganha vai contra a busca da interdependência, que é o estado mais eficiente de se operar. Se os dois partidos não ganharem em uma transação, se deve buscar um resultado ganha-ganha ou não seguir em frente com o acordo. Ou seja, se alguém vai sair perdendo, é melhor não fazer o acordo, entendeu? A gente tem que fazer acordos quando os dois partidos forem ganhar e nós temos que ir por lá com essa mentalidade, não com a mentalidade de extorquir, tirar algo de alguém, mas com a mentalidade de fazer um negócio que vai beneficiar os dois. Depois nós temos aqui o hábito número 5, que é muito, muito importante, que é primeiro compreender, tá? Então aqui a gente tem que entender uma situação antes de tentar fazer com que eles nos entendam. A capacidade de se comunicar com clareza é essencial para a sua eficácia geral. Mas enquanto você passa anos aprendendo a ler, escrever e falar, pouco foco é dado ao treinamento da habilidade de ouvir. Tá? A gente sabe que a gente gosta mais de ser ouvido do que de ouvir. Isso é para todo mundo. Então, enquanto a maioria das pessoas escuta com a intenção de responder, o ouvinte hábil ouvirá com a intenção de compreender. E é através do seu caráter que você transmite e comunica que tipo de pessoa você é. Então, por meio do seu caráter, as pessoas passarão a confiar e se abrir instintivamente para você. Depois nós temos aqui criar sinergia. Então, sinergia é a interação ou cooperação de duas ou mais organizações, substâncias ou outros agentes para produzir um efeito combinado maior do que a soma de seus efeitos separados. Ou seja, ao invés de somar duas coisas e criar a soma dessas duas coisas, a gente vai unir duas coisas para criar algo maior, tá? Então aqui, quando a sinergia está operando em sua plenitude, ela incorpora o desejo de chegar a acordos ganha-ganha com comunicação empática, tá? Então quando a gente tem uma situação ganha-ganha, a gente vai ter uma pessoa ganhando, outra pessoa ganhando, mas não vai ser só duas pessoas ganhando. Vai ser essa sinergia de pessoas, porque quando os dois ganham, vai ter algo maior do que simplesmente um ganhar e outro ganhar. Vai ter uma cooperação, entendeu? Vai ter uma coisa por longo termo. E isso vale mais do que simplesmente uma única transação. E isso envolve trabalho em equipe, construção de times e criação de uma unidade com os outros, através de abertura e comunicação. Isso significa equilibrar as diferenças mentais, emocionais e psicológicas entre um grupo de pessoas e, ao fazer isso, criar novos paradigmas de pensamento entre os membros do grupo. De novo, então, um esforço para a cooperação. E, finalmente, nós temos afinando o instrumento, que é o hábito número 7. E esse sétimo hábito se trata de aprimorar através das 4 dimensões da renovação. Isso aqui eu acredito que todo mundo já deve ter visto em algum lugar, mas ele mostra aqui também que é um dos hábitos mais importantes, né, que é a renovação física, né? Então exercício, nutrição e gerenciamento de estresse, social e emocional, ou seja, serviço, empatia, sinergia e segurança intrínseca, espiritual, valorizar o esclarecimento e compromisso, o estudo e sua conexão espiritual, e, finalmente, mental, que é a leitura, visualização, planejamento e escrita. Então, educar-se continuamente significa expandir a sua mente. Vocês veem que esses hábitos eles todos vão somando, né? E eles vão se relacionando. E, finalmente, o que eu queria dizer para vocês, tentar pensar nisso e como é que isso aplica na vida de vocês. Tá? Tentar pensar no dia a dia como é que vocês podem fazer esses exercícios e se vocês realmente estão seguindo as coisas que ele menciona aqui. Tá? Não é uma mudança de um dia para o outro, mas é algo que, se a gente ficar pensando, vocês vão ver que realmente faz uma diferença e vai te fazer mais produtivo.
tá bom? Então eu desejo um ótimo ano para todos. Obrigado por ter visto aqui o vídeo e até o próximo.